Boa tarde, querido ouvinte. Eu me chamo Misael Aragão, sou missionário da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Cristino Castro e está começando mais um programa Palavra de Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Cristino Castro. A Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Cristino Castro está localizada na rua David Campos, conhecido também como a BR de Cristino Castro. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado, ali na BR. Você, avistando o Armazém Eldorado, do lado estará a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em frente também a funerária Pro Família. Você, querido ouvinte, pode estar entrando em contato conosco através do nosso Instagram. Você indo no seu Instagram e digitando @IPBCristinoCastro, você encontrará o Instagram da igreja. E o nosso número de WhatsApp é 981 39 9913. Esse é o nosso número de WhatsApp, o nosso contato, onde você pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp, ligando ou até mesmo mandando um SMS. Eu vou repetir o número do nosso telefone, que também serve como WhatsApp, é DDD 89 e o número é 981 39 9913. Os nossos dias de culto são na quarta-feira e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, às 6h30 da noite, nós temos o nosso culto solene, o nosso culto noturno. E você é o nosso convidado especial para estar ali, juntamente conosco, adorando e agradecendo o nome do nosso Senhor Deus. No programa Palavra de Vida, todos os dias, todos os programas, nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia e a explicação do texto que foi lido. Então, todos os dias, de segunda a sexta, você pode estar escutando o nosso programa no horário de 1h30 da tarde, vai até por volta de 2h30 da tarde. E, querido ouvinte, vamos ouvir então um louvor nesse momento. E após o louvor a Deus que nós ouviremos, nós passaremos então para a leitura do texto bíblico. Nesse programa você pode ser abençoado por Deus com hinos, com a leitura da Bíblia, com a explicação do texto lido e também com orações. Então vamos ouvir o louvor a Deus. Corça suspira no rio beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele estarei. Dia e noite meu choro tem sido meu pão, pois a mim dizem sempre: teu Deus onde está? Destas coisas me lembro e minha alma em mim se derrama de como eu passava com o povo, conduzindo a casa de Deus. Entre gritos alegres e o povo a louvar,
caminhava em festa com a multidão, porque estás abatido, ó minha alma, porque dentro em mim perturbada estás. Pois ainda, ó meu Deus, meu auxílio, louvor hei de dar, ó minha alma, espera em Deus. Sinto dentro de mim abatido meu ser, e no monte Hermon de te lembro, nas terras do Jordão, no outeiro em Mizar. Um abismo está, outro abismo a chamar, ao fragor das tuas águas em queda a correr. Tuas ondas e vagas passaram, Senhor, todas elas cobriram meu ser. Mas de dia o Senhor concedeu-me mercê, e de noite comigo está seu louvor. Uma prece ao Senhor da minha vida orarei, digo a Deus minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, ó Senhor. Porque hei de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos, e os ossos ao pó. Adversários me insultam, repetem sem fim, dizem: Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás, ó minha alma, abatida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma, mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor. E hoje, querido ouvinte, nós vamos fazer a leitura de Gênesis no capítulo de número 31. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 31. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse:
Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó? Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem um rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te diz. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste que me lograstes e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugistes ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me fustastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, a Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo
e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa. Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão o que querias, assim o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu o sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-saduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois, disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naó, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para a sua casa. Amém? Essa foi a leitura de Gênesis, capítulo de número 31. Nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor a Deus. E após o louvor, voltaremos com a explicação do texto que foi lido. Refúgio e fortaleza é Deus presente em socorrer nas horas de tribulação. Não temos que temer, ainda
que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar. Ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. Um rio, a cidade do Senhor, vem alegrar o santuário das moradas do mais alto ser. E no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus lhe trará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, vinde, contemplai as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebre, a lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. O livro de Gênesis, no capítulo de número 31, vai relatar a história de Jacó retornando até a terra de seus pais e se despedindo ali do seu tio Labão. E o texto de Gênesis capítulo 31, ele começa dizendo que ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão. Ou seja, os filhos de Labão estavam ali de burburinho e os comentários eram o seguinte, por tudo que a gente viu no capítulo anterior, não é? Que Jacó ele estava pagando de espertinho.
que Jacó havia se apossado de tudo que era de Labão e do que deveria ser a riqueza dos filhos de Labão. E estava levando tudo com ele, né? E Jacó ficava ali ouvindo aqueles comentários, ouvindo aqueles burburinhos, né? E aí Jacó começou a perceber que Labão, ele já não ia mais com a cara de Jacó. Que Labão já olhava meio torto para Jacó, de que aquele relacionamento que ele mantivera com Labão ali desde o início já não era mais o mesmo. Labão já não queria mais o bem de Jacó. Jacó havia percebido isso. E então Deus, né, Yahvé, disse a Jacó o seguinte: olha, Jacó, está na hora de voltar. Volta para a terra de teus pais, lá para a tua parentela, e pode deixar que eu vou ser contigo. Aí o que Jacó faz? Jacó então ele chama as suas duas mulheres, que era Raquel e Lia, chama elas ao campo, que era um lugar afastado, junta-lhe todo o seu rebanho, e ele diz assim para elas, né? Olha, eu vejo que o Labão, o pai de vocês, ele não me quer mais bem não, viu? Ele está começando a olhar torto para mim, ele está começando a querer meu mal, né? Ele não é mais como era antes comigo. Porém, né, Deus, o Deus de meu pai Isaac, ele está comigo, Deus está comigo. E vocês mesmas sabem de como eu servi ele, como eu servi a Labão. Eu trabalhei com ele com todo o empenho que eu tive. Durante anos e anos eu trabalhei com o maior empenho possível por Labão. Só que o pai de vocês, Labão, ele tem me enganado. Ele já me enganou por 10 vezes, ele mudou o meu salário. 10 vezes. Né? Só que Deus, ele viu o que Labão fazia, né? E Deus não permitiu que ele me fizesse mal nenhum. Ou seja, Labão só não me prejudicou fisicamente, só não me matou, né? Isso que Jacó está querendo dizer, porque Deus não permitiu. E é o seguinte, né? Jacó continua falando. Se Labão dizia assim para mim: os salpicados serão o teu salário, então o rebanho só dava salpicado. E se Labão dizia assim: os listados são o teu salário, o rebanho só dava listado. Então Deus, né, ele tomou ali o gado de vosso pai Labão e deu a mim. Foi Deus que quis que as coisas fossem assim. Sabe por que Deus fez isso? Porque quando chegou o tempo do rebanho conceber, eu levantei os olhos para Deus e vi em sonho, né, eu tive uma visão ali, um sonho, né, que os machos que coabitavam ali com as fêmeas, com as ovelhas fêmeas, eles eram listados, salpicados e malhados. Então, se os machos eram salpicados, listados e malhados, seriam esses três que mais iriam nascer ali do rebanho. E o anjo de Deus, ele me disse em sonho assim: Jacó, e eu respondi para o anjo: eu estou aqui. E o anjo me disse assim: Jacó, olha só, Jacó, vê agora que os machos que estão coabitando ali com as fêmeas, eles são listados, salpicados, malhados. E Deus fez isso por quê? Porque Deus disse o seguinte: eu vi o que Labão está fazendo contigo. Eu vi quanto Labão tem te enganado. E é por isso, Jacó, que eu estou te dando essa informação. Para que você seja recompensado aí pelo trabalho que você tem praticado durante esses anos. E aí Deus diz mais no verso 13, ele diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então aqui Deus se identifica como aquele mesmo Deus de Betel, aquele mesmo Deus lá das escadas, e manda Jacó voltar, né? Acabou o tempo dele ficar por ali. E aí, quando Jacó contou tudo isso para Raquel e para Lia, né? Elas responderam assim para Jacó: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Né? Elas estão perguntando se ainda tinham que pegar alguma coisa. Né?
Aí perguntaram também a elas: será que ele nos considera como estrangeiro? Pois ele nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, né? Como ele se aproveitou até ali das filhas dele próprio, né? Ele vendeu, se aproveitou ali do valor que elas foram vendidas e de tudo que elas teriam como parte em herança, né? E aí no verso 16 diz o seguinte: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazer tudo o que Deus te disse, né? Então ela está dizendo: olha, o que Deus fez foi só pegar o que era nosso, né? E tu, Jacó, deve fazer o que Deus está te mandando fazer. Faz o que esse Deus aí está dizendo. E aí, então, naquele mesmo dia, né, Jacó, ele fez montar ali seus filhos, suas mulheres, pegou os camelos, pegou todo o gado dele, tudo o bem que ele possuía, ele pegou as propriedades ali que ele acumulou em Padã Arã, para ir de volta até a terra de Isaac, que era o pai dele, né? A terra de Canaã, a famosa terra de Canaã, que Deus dara a Abraão. E agora Jacó tinha saído de lá por causa do embate que ele teve com Esaú, que ele enganou Esaú, e chegaram agora o tempo de Jacó retornar, né? E aí, quando Labão ele deu uma saidinha para tosquear as ovelhas, Raquel, que era a esposa de Jacó e filha de Labão, o que ela faz? Ela rouba, ela furta os ídolos do lar que pertenciam a Labão. Eles eram idólatras, eles não serviam ao único Deus do céu, lá tinha ídolos do lar. E Raquel, de uma forma extremamente pecaminosa, ela já tinha ouvido tudo que Deus tinha dito, tudo que Deus tinha feito. O que ela faz? Ela rouba, ela furta os ídolos do lar da casa de Labão. É isso que Raquel ela faz, né? E Jacó, ele então sai ali da presença de Labão, sem que Labão soubesse. Ele foge. Sai ali fugido com suas duas mulheres, com as concubinas e com os filhos dele. E pega ali tudo que pertencia a ele e foge. Passa ali o rio Eufrates e toma ali no rumo da montanha de Gileade. Só que no terceiro dia de fuga ali de Jacó, Labão ele foi avisado de que Jacó tinha fugido. Aí o que é que Labão faz? Labão vai atrás. Ele pega consigo os irmãos dele e sai ali no encalço de Jacó. E depois de 7 dias de perseguição, ele finalmente alcançou Jacó na montanha de Gileade, né? Feita ali uma semana que Jacó havia saído, de repente chega lá Labão. E só que de noite, Deus ele veio até Labão em sonhos e disse assim para Labão: ó Labão, te guarda aí, Labão, não fale a Jacó nem bem nem mal, né? Não vá se meter com Jacó, né? Isso que Deus está dizendo, e fica na tua aí, Labão, né? Foi isso que Deus disse para Labão. Só que Labão ele continua sua jornada, ele vai até Jacó, né? Jacó tinha ali armado a sua tenda naquelas montanhas. Também Labão ele armou a sua tenda com a tenda de seus irmãos na montanha lá de Gileade. E disse assim Labão a Jacó. Labão disse assim para ele: Jacó, o que foi que você fez? Você fugiu de mim, Jacó, com minhas filhas. Você levou minhas filhas como prisioneiras pela espada. Por que, Jacó, que você fugiu sem me avisar nada? Por que tu não me disse, Jacó? Porque se tu tivesse me dito, Jacó, eu poderia muito bem ter feito uma grande festa, com cânticos, com música, com tamborim, com harpa, para te despedir em um dia de alegria. Mas você, Jacó, você não me permitiu nem beijar as minhas próprias filhas. Nem beijar os meus netinhos você permitiu. E nisso, Jacó, que você fez, você procedeu insensatamente, você foi muito insensato. Aí Labão continua dizendo mais. Labão disse assim: e aqui, Jacó, nas minhas mãos há poder para me matar vocês, para me fazer o mal a vocês. Porém, Jacó, o Deus de vosso pai, Deus de Isaac, ele me falou ontem à noite e disse: olha, Labão, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal.
E agora que você, Jacó, partiu de vez, porque você tem saudade da casa do teu pai, por que me frustraste os meus deuses? Se tu tem o teu Deus, Jacó, por que tu levou, por que tu roubou os meus deuses, né? Labão aqui está se referindo aos ídolos que Raquel havia roubado. Só que Jacó não sabia que Raquel tinha roubado nada, né? E Jacó respondeu assim para ele: olha, Labão, eu não te avisei, cara. Eu não permiti que você se despedisse das suas filhas, dos seus netos, porque eu fiquei com medo. Né? Eu calculei assim que você poderia me tomar à força as suas filhas. Né? E outra coisa, Labão, que eu vou te dizer aqui, né? Jacó está dizendo para Labão. Aquele que roubou os seus ídolos, que ele nem vive essa pessoa. Aquele com quem seja encontrado ídolo, que essa pessoa seja morta. Que morra essa pessoa. Então Jacó, o pobre Jacó, nem sonhava que tinha sido Raquel que tinha roubado esses ídolos, né? Porque se Jacó sonhasse que Raquel teria roubado esses ídolos, jamais ele diria que essa pessoa deveria ser morta naquele momento, né? Já pensou Labão tendo que matar ali Raquel na frente de Jacó, amada de Jacó, como isso iria doer no coração de Jacó, pois era a mulher que ele realmente amava, não é? Então Jacó, do fundo do coração dele, ele achava que não tinha sido ninguém dali que tinha roubado os ídolos da casa de Labão. E principalmente ele jamais imaginaria que fosse Rebeca, né? Labão então, né? Ele entra na tenda de Jacó, entra na tenda de Lia, das servas de Lia, ele não acha nada, né? Aí ele sai da tenda de Lia, ele entra na tenda de Raquel, né? E Raquel, ela havia pego os ídolos do lar e ela tinha posto ele na sela de um camelo. E ela estava sentada sobre eles. Então Labão apalpa tudo ali na tenda, toque tudo. E aí Raquel diz assim para Labão, que era pai dela: ó, meu pai, não fique zangado não comigo, porque eu não posso me levantar para falar com o senhor, né? E eu não posso me levantar, ela solta aqui uma mentira, né? Não sei se era mentira aqui, mas provavelmente era, né? Ela disse que não poderia se levantar naquele momento, porque ela estava no período das mulheres, né? Ou seja, estava menstruada, né? É isso que ela está dizendo, e por isso ela não poderia se levantar naquele momento ali do camelo para falar com o pai dela, né? E Labão, ele procura tudo ali, mas ele não achou nenhum ídolo do lar. E aí Jacó, ele ficou irado, né? E ele começa a falar com Labão e diz assim: olha, Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que você tão furiosamente me tem perseguido, né? Você veio aqui, vasculhou tudo aqui na minha tenda e não encontrou absolutamente nada aqui na minha tenda, né? Você procurou em tudo. E eu, Labão, eu te servi durante 20 anos. Eu te servi. As tuas ovelhas, as tuas cabras, elas nunca perderam as crias. Nunca perderam. Eu não comi, Labão, um carneiro sequer teu, né? E eu, Labão, eu nunca te apresentei um animal despedaçado pelas feras. Toda vez, Labão, quando as feras matavam um animal, eu sofri o dano. Eu pegava dos meus e substituía pelos teus. Eu não requeria nada da sua mão. Aquele que era roubado, fosse de dia, fosse de noite, Labão, eu também não dizia a ti. Eu pegava um dos meus e botava no lugar, né? Eu sofria o dano por tua causa, Labão. De maneira que eu andava, Labão, de dia, consumido pelo calor, e de noite pela geada, e eu não conseguia nem dormir, o sono me fugia dos olhos. Calor de dia e frio demais à noite. E Labão, durante 20 anos eu permaneci na tua casa. Durante 14 anos eu te servi por tuas 2 filhas, e os outros 6 anos foi pelo rebanho. E tu, Labão, 10 vezes tu mudou o meu salário. E eu te digo mais aqui, Labão, se não fosse Deus, o Deus de meu pai Isaac, o Deus de meu avô Abraão, né? Se não fosse o temor de Isaac por Deus, né? Se não fosse o respeito que você tem por Isaac,
É certo que você me despediria agora de mãos vazias. Depois de tudo que eu fiz para ti, se não fosse por Deus, você me mandaria embora de mãos abanando. Mas Deus, Labão, ele atendeu o meu sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem de noite para que tu não fizesse nenhum mal comigo. Né? Então Jacó dá essa grande lição aqui para cima de Labão. E aí Labão responde assim a Jacó: ó Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, e os rebanhos são meus rebanhos. E tudo que tu está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu. E que essa aliança que a gente vai fazer, ela sirva de testemunho entre mim e ti. E aí, quando eles vão fazer uma aliança, Jacó pega umas pedras, pede para que seus filhos também juntem ali pedras, né? Para fazer uma coluna, e eles juntam ali muitas pedras, e eles fazem um montão de pedra, e eles comem ali. Né? E aí, Labão chama aquele lugar de Jegar Saduta, e Jacó chamou aquele lugar de Galeed. Né? E aí Labão disse assim para Jacó, depois Jacó fez tudo aquilo: olha Jacó, esse monte de pedra aqui, ele vai ficar como testemunho entre mim e ti. Né? Por isso lhe chamou já Eled. Por quê? Porque é um lugar de testemunho entre duas pessoas. Né? Aí Mispa disse assim: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Né? Aí Labão diz: se você, Jacó, maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão, ele continua dizendo assim a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Então eles fazem um monte ali e delimitam o espaço de cada um. Labão diz assim: Jacó, aí é teu lugar, aqui é meu lugar. Eu não vou passar para ir para fazer mal a ti, e tu também não vai passar para cá para fazer mal a mim. Não é? E aí, no verso 53, diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Né? E aí, naquele momento, Jacó ele oferece um sacrifício naquela montanha, convida os seus irmãos para comerem pão, e eles comem pão, e eles passam a noite toda na montanha. Né? E Labão levanta-se então de madrugada, beija seus filhos e suas filhas, abençoa eles e volta para a casa dele. Né? E assim se encerra ali o conflito entre Jacó e Labão. Então, a gente viu aqui nesse capítulo 31, né, o fim da história do relacionamento entre Jacó e Labão. A gente viu o burburinho dos filhos de Labão, que provocou um certo temor em Jacó, que sai fugido ali da casa de Labão, né, com as suas mulheres e os seus bens. Labão vai então na perseguição atrás de Jacó. Lá eles têm um diálogo e a gente vê também o roubo que Raquel faz dos ídolos do lar. E através daquele diálogo ali, então, nós temos a coluna sendo erigida e uma aliança de paz ela é feita. E temos Jacó sacrificando um cordeiro. E todos esses sacrifícios, esse derramamento de sangue, eles apontam para Jesus Cristo, que é o mesmo anjo de Deus que Jacó disse que apareceu no sonho para ele. Então o anjo de Deus aqui é uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Né? É o próprio Jesus ele se comunicando com Jacó e dizendo como ele deveria proceder. E é interessante que aqui um cordeiro, um animal inocente, ele é morto para apaziguar a situação entre Jacó e Labão. Da mesma forma que o verdadeiro cordeiro de Deus, um homem inocente,
Jesus Cristo, ele foi morto para apaziguar a nossa situação com Deus. Porque a humanidade em pecado, ela está em guerra contra Deus. Mas quando Jesus Cristo morre, ele ali é a testemunha, ele ali é o sacrifício que satisfaz a ira divina e apazigua a situação do homem com Deus. E é por ele ser esse cordeiro, esse expiatório, né, que só é através da fé dele que o homem pode alcançar a salvação, da fé nele. Somente aqueles que creem em Jesus podem ter paz com Deus. E aqueles que não creem em Jesus estão em guerra contra Deus. Então, muito pior do que o desentendimento, muito pior do que a guerra entre Jacó e Labão, é a guerra do pecador para com Deus. E só através do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, do sacrifício dele, do derramamento de sangue dele, é que essa situação ela pode ser apaziguada. Então, dito essas coisas, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero te pedir pela vida das pessoas que estão escutando esse programa, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa abençoar a vida delas, a vida da família dessas pessoas, que o Senhor derrame sobre seus lares toda sorte de bênçãos espirituais. Ó Senhor Deus, toca no coração dessas pessoas, para que elas possam te servir cada vez mais e mais, para que elas possam, Senhor, te amar cada vez mais e mais, para que elas passem a olhar para Cristo como aquele que foi sacrificado em prol da nossa paz para com Deus, e que elas entendam que o homem ele só encontrará paz, a verdadeira paz, quando ele estiver em paz com Deus. Pois que paz pode ter um homem que não está em paz com Deus? Que paz pode ter um indivíduo que está em guerra contra o Senhor de toda a terra? Ó Senhor, te peço essas coisas na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, assim eu oro a ti. Amém. Amém, querido ouvinte. Está acabando aqui mais um programa Palavra de Vida, que é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria, querido ouvinte, de passar a você novamente as informações sobre a nossa igreja, né? Primeiramente, eu me chamo Misael Aragão, eu sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente, né? Missionário servindo a Deus aqui como obreiro na Igreja Presbiteriana em Cristino Castro. E você, querido ouvinte, é o nosso convidado especial para estar presente conosco nas nossas reuniões, não é? Você pode entrar em contato conosco para várias coisas. Você pode entrar em contato conosco para pedir que coloquemos, não é, os seus motivos de oração, para que a gente possa estar orando por você, pela sua vida. Você pode entrar em contato conosco para tirar uma dúvida a respeito da Bíblia que você tem, de religião em geral. Você pode entrar em contato conosco e pedir para que a gente realize um culto no seu lar. Você pode entrar em contato conosco para pedir que eu faça uma visita à sua casa, conheça você, sua família, né? Leve uma palavra até a sua casa. Então você pode entrar em contato conosco para várias coisas. E as formas como você pode falar conosco são variadas. Você pode falar conosco indo às nossas reuniões regulares, que funcionam em 2 dias na semana, na quarta e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, 6h30 da noite, nós temos o nosso culto. E a igreja ela fica localizada na BR de Cristino Castro, né? Que é conhecida também como a Rua David Campos. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado.
Vendo Armazém Eldorado, bem do lado você vai ver uma placa verde, que é a placa da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Fica em frente à funerária Pro Família. Então você pode estar em contato conosco nas nossas reuniões regulares, né? E também, geralmente, durante a terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira pela manhã, eu sempre estou lá no templo. Então, você passando lá na frente, nesses dias de manhã, você pode entrar, conversar e bater um papo juntamente comigo. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. O nosso Instagram é @IPBCristinoCastro, né? @IPBCristinoCastro. Você pode estar nos seguindo lá, mandando a sua mensagem ali no direct do Instagram. E você também pode entrar em contato conosco ligando para o nosso número de telefone. Você pode tanto ligar, como mandar SMS, como mandar também um WhatsApp. O nosso número de telefone, né, que é o mesmo WhatsApp, ele possui o DDD 89 e o número é 981 39 99 13. Eu vou repetir o número para que você anote. O nosso número de WhatsApp e de telefone celular possui DDD 89 e o número é 98139 9913. Então, querido ouvinte, fica aqui o nosso convite. Seria um grande privilégio, um imenso prazer poder receber você e suas famílias nas nossas reuniões regulares. Os nossos cultos são na quarta-feira, reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E no domingo, 6h30 da noite, o nosso culto noturno. O nosso programa vai ficando por aqui, querido ouvinte. Que Deus abençoe você e sua família. E espero ter um compromisso com você amanhã, né? Às 1h30 da tarde. Né? Nosso programa é todo dia, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Até logo, querido ouvinte, que Deus abençoe você e sua família.